Quando Butler chegou a Miami Heat em 2019, muita gente duvidou. Diziam que ele era um jogador difícil, que não era um líder, que não levaria ninguém a lugar nenhum. Mas na Flórida tudo mudou, porque em Miami, Butler não encontrou apenas um time, encontrou um lugar onde o esforço é identidade, trabalho duro é religião, ninguém precisa ser simpático, só precisa se entregar em quadra. Um jogador subestimado, liderando um time subestimado, carregando o Heat em jogos improváveis, virando noites históricas, quebrando narrativas e construindo outras várias. E essa é a história da era Jimmy Butler em Miami. Uma era de cultura, suor, caos e momentos que jamais serão esquecidos. Jimmy Butler, já com 30 anos, já havia passado por Chicago, onde ele foi draftado em 2011, Minnesota e Filadélfia. Depois de Filadélfia, ele chegou a Miami por uma sign trade, onde o jogador renova o contrato e é trocado imediatamente. Em troca dele, Miami deu Josh Richardson, Hassan Whiteside e uma escolha de segunda rodada. Ele chegou para o time como All-Star e com esperanças depois de várias temporadas difíceis. Seu técnico seria o que para mim é o melhor da liga, Eric Spoelstra. Miami tinha um núcleo com Jimmy, Bam Adebayo chegando no auge, Goran Dragic, um armador veterano, Duncan Robinson, Kendrick Nunn e Tyler Hero, que foi a 13ª escolha desse ano. Desde 2016 a franquia nem disputava nada. A torcida recebeu Butler sem esperança e sem imaginar nenhum playoff logo de cara. No meio da temporada também chegaram Jay Crowder e Andre Iguodala. O time teve um recorde de 44 vitórias e 29 derrotas, e ficou no 5º lugar do leste. Essa temporada só teve 73 jogos por causa da pandemia, e Butler teve médias de 20 pontos, 7 rebotes, 6 assistências e 2 roubos de bola. Só essas estatísticas já mostram como que ele ajudava, tanto no ataque quanto na defesa. Logo no seu primeiro ano, o Butler já era tipo um líder do time. A sua ética de trabalho e esforço faziam ele se destacar. E só de ter ele de perto, os outros jogadores do time já evoluíram, mostrando como ele facilita o jogo para seus companheiros. Nessa temporada, Adebayo foi All-Star pela primeira vez e o Heat teve a melhor campanha desde o fim da era de LeBron, Wade e Bosh. Nos playoffs, eles enfrentaram Indiana na primeira rodada, que estava sem Victor Oladipo, mas eles ainda tinham Miles Turner e Malcolm Brogdon. Eles varreram os Pacers, com Butler e Adebayo acabando com eles. O único destaque grande dos Pacers foi Miles Turner. Nas semifinais eles enfrentaram os Bucks, que tiveram a melhor campanha, e o Giannis foi MVP e depoy. Ninguém estava acreditando no Heat. No primeiro jogo, Butler fez 40 pontos, marcando seu recorde nos playoffs, e seguraram o Giannis para só 18, garantindo a vitória do Miami. Já para o jogo 2, com 23 pontos de Dragic e 2 lances livres no final, o Heat conseguiu vencer por 2 pontos os Bucks, abrindo 2-0. No jogo 3, Butler fez 30 com 7 rebotes e 6 assistências, e o Heat venceu por muito e abriu 3-0. E agora é no jogo 4 de eliminação. Chris Middleton fez 36, mas o Giannis teve uma lesão no tornozelo. Faltando 5 segundos para acabar o jogo, o Donte DiVincenzo tem a chance de ganhar com lances livres, mas ele erra um deles e acaba levando o jogo para prorrogação, onde Milwaukee leva a melhor. Já para o jogo 5, Adebayo fez 20 pontos com 16 rebotes, e Miami fechou a série vencendo por 9 e chegando às finais do leste, onde eles enfrentariam Boston de Tatum e Brown. E de novo, o Heat era uma zebra. Os 4 primeiros jogos da série são vitórias alternadas. No jogo 5, o Butler faz 24 e o Hero faz 37. E Miami vence esse jogo, abrindo 3-2 e levando para um jogo decisivo. E no jogo 6, o Bam fez 32 e o Butler 24, fechando a série uma vitória por 12, de 125 a 113. Agora nas finais da NBA contra os Lakers de LeBron e Anthony Davis. No jogo 1, o Butler faz 23, mas Bam e Dragic se lesionaram e deixaram a responsabilidade só para Jimmy, que não aguentou, e os Lakers venceram o jogo 1 e o 2. No jogo 3, o Butler explodiu, fez 40 pontos, 11 rebotes e 13 assistências, um triplo-duplo
de 40 pontos e ele garantiu a vitória do Heat por 11, carregando essa vitória. No jogo 5, o Butler mostrou que ele não é jogador de uma noite só, e o porquê que chamam ele de Playoff Jimmy. Ele fez 35, 12 e 11, triplos duplos em jogos seguidos, um de 35 pontos e o outro de 40. No jogo 6, o Jimmy estava muito cansado de toda essa série, e ele fez só 12 pontos e 8 assistências, e os Lakers venceram a final. Essa temporada ficou marcada na história. Ele levou um time que ninguém dava nada a uma final de NBA, além desses 2 jogos absurdos seguidos das finais. A mensagem estava dada, o Miami voltou para o topo do basquete. Após essa campanha da bolha, o Heat entrou em 2021 com a mesma base, mas Jay Crowder saiu do time. O Heat agora era um candidato forte no leste. Com a 20ª escolha, eles trouxeram Precious Achiuwa. Nessa temporada o time teve uma piora, com só 40 vitórias, ficando em 6º lugar no leste. Uma coisa que atrapalhou muito o time foi as lesões. Jimmy manteve suas médias de 22, 7 e 7 e foi o líder da liga em roubos de bola, com 2.1 por jogo. Por conta das lesões, ele só jogou 52 jogos. A defesa do time também deu uma piorada. Os jogos do Jimmy que marcaram essa temporada foi um triplo-duplo de 27 pontos contra Houston e um jogo de 8 roubos de bola contra os Clippers. Na primeira rodada dos playoffs, eles pegaram Milwaukee para uma revanche, e os Bucks agora tinham Jrue Holiday no time, e vinham muito forte. A série começou em Milwaukee. Dragic fez 25, Duncan Robinson matou 7 bolas de 3, Giannis e Middleton juntaram para 53, e num jogo com prorrogação, os Bucks venceram por 2. No resto da série, Milwaukee foi superior em tudo, e com só um triplo-duplo de Jimmy no jogo 4 e seu pior aproveitamento no jogo 1, os Bucks varreram Miami. A temporada foi marcada por cansaço, Covid e problemas físicos. Jimmy teve talvez os melhores números da sua carreira, mas jogou pouco. Faltou profundidade, defesa e consistência para poder buscar um título. Para 21-22, o time via com mudanças. Agora eles tinham Jimmy, Bun que chegou no seu auge, Kyle Lowry que veio do Raptors depois de um título, Tyler Hero evoluiu, PJ Tucker que veio do Bucks que era o atual campeão, e Max Strus e Gabe Vincent se mostraram para a liga. Era a 14ª temporada de Spoelstra e eles buscavam competir de novo, porque essa é a mentalidade de Miami. O time tinha trocado Precious Achiuwa e Dragic por Kyle Lowry. Andre Iguodala, Trevor Ariza e Kendrick Nunn saíram do time. Eles tiveram um recorde de 53 vitórias, a melhor campanha do leste, e Butler manteve suas médias, mas agora o time tinha um banco mais confiável. Houve algumas brigas entre Spoelstra e Jimmy no banco, mas o time relevou. Hero explodiu como sexto homem, Strus ganhou minutos e Tucker se encaixou muito bem, e esse era o time mais completo desde o Big Three. Nessa temporada, Jimmy alcançou os 10.000 pontos na carreira. Para a primeira rodada dos playoffs, eles enfrentaram os Hawks de Trae Young, DeAndre Hunter e Capela, um time com uma defesa fraca. Em casa, o Heat levou o jogo 1. No jogo 2, Butler meteu 45 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Esse é seu recorde nos playoffs, e liderou o Heat para uma vitória fácil. No jogo 3, mesmo com 24 de Hero e 20 de Jimmy, Trae decidiu no final com uma jogada absurda e a Atlanta levou esse jogo. No jogo 4 e 5, Hunter fez 30 pontos por jogo, mas não adiantou, e Miami fechou a série 4-1, sendo superior em tudo. Na semifinal, eles enfrentaram os Sixers de Embiid, Harden e Tyrese Maxey. Embiid perdeu os 2 primeiros jogos por lesão. Heat venceu o jogo 1 em Miami, com o Hero fazendo 25. No jogo 2, mesmo com 34 de Maxey, Butler fez 24 e pegou 12 rebotes, ajudando o Heat a vencer. No jogo 3 em Filadélfia, Butler fez 33, mas Embiid fechou a defesa e Filadélfia venceu o jogo. No jogo 4, Butler fez 40 e Harden 31 e Filadélfia venceu também. Nos jogos 5 e 6, o Jimmy teve médias de 28 e o Heat jogou muito bem coletivamente, fechando a série em 4-2. Além de que nessa série,
também marcou o conflito entre Jimmy Butler e Tobias Harris. Tobias Harris over me? Nas finais, eles enfrentaram Boston. Eles eram o melhor time da NBA, com Marcus Smart, que tinha sido defensor do ano, Robert Williams, Tatum e Jaylen Brown, e o técnico do time era Ime Udoka. No jogo 1, Tatum fez 29, mas Jimmy fez 41 pontos, 9 rebotes e 5 assistências, além de 4 roubos de bola e 3 tocos, garantindo o jogo 1 e sendo eficiente em todas as partes da quadra. No jogo 2, Butler fez 29, mas Tatum e Brown carregaram Boston para uma vitória. No jogo 3, o Hero ficou fora e Jimmy lesionou o joelho e não voltou. Ban fez 31 pontos e 10 rebotes. Miami resistiu e conseguiu abrir 2-1 na série. No jogo 4, Boston foi melhor. Butler voltou jogando mal e Boston empatou a série. No jogo 5, o Heat estava morto fisicamente e Boston abriu 3-2. Depois de 2 jogos muito ruins, o Heat foi para um jogo de eliminação no TD Garden. Butler vinha de péssimos jogos, de nem 10 pontos, mas nesse jogo ele fez 47 pontos, 9 rebotes, 8 assistências e 4 roubos de bola, empatando a série e reacendendo a chama em Miami. Depois dessa atuação absurda, no jogo 7 decisivo das finais, Tatum fez 26, Butler fez 35. Boston abriu vantagem no primeiro quarto, mas o Heat reagiu no segundo e manteve o jogo vivo. No terceiro, os Celtics voltaram a abrir frente. No quarto, Butler tentou carregar Miami, porém foram mal do perímetro e isso impediu a virada. No final, Butler tentou um game winner de 3 pontos. Fires the three, and that might do it. Al Horford with the rebound, throws it up in the air, and the Boston Celtics will go to the NBA Finals. E foi uma derrota muito amarga para uma temporada lendária. Butler teve um dos melhores playoffs da carreira, sendo o líder do time junto com Adebayo, e o time fez uma temporada histórica, apesar da derrota dura que tirou ele das finais. Para a temporada 22-23, Butler já tinha 33 e já era um astro consolidado. Ele continuou liderando o time e já era reconhecido como um jogador que joga o dobro nos playoffs, com seu apelido de Playoff Jimmy. O núcleo do time se manteve com Jimmy, Ban, Lowry, Hero, Struz, Gabe Vincent, Caleb Martin e Duncan Robinson. Pelo draft chegou Nikola Jovic, na 27ª escolha, e Caleb Martin renovou e ganhou mais espaço. Nas saídas, Pete Tucker saiu para Filadélfia. Na temporada regular, o time ficou com 44 vitórias, ficando em 8º no leste. Isso por conta de várias lesões e pela inconsistência também. Butler teve médias de 23 pontos, 6 rebotes e 5 assistências, além de 2 roubos de bola e 54% de field goal, o seu recorde da carreira. Nessa temporada, Jimmy chegou na marca de 4.000 pontos por Miami e entrou no top 5 da franquia em roubos de bola. Na pós-temporada, como o Heat ficou em 8º, ele dependia do play-in para poder avançar. No play-in, se eles vencessem, eles iam para os playoffs. Se eles perdessem, eles tinham mais uma tentativa. No primeiro jogo, eles enfrentaram o Hawks, de Trae Young e DeJounte Murray. Jimmy fez 21 pontos e 9 rebotes, mas Trae fez 21, 8, 7 e Capela pegou 21 rebotes. Lowry respondeu com 33 vindo do banco, mas Miami perdeu por 11. A torcida entrou em desespero, pensando que a temporada já estava acabada. No segundo jogo do play-in, eles enfrentariam os Bulls, de DeMar DeRozan e Zach LaVine. Os Bulls tinham vencido o Heat 3 vezes na temporada regular. DeRozan fez 26 e 9 assistências, mas Struz e Butler fizeram 31 cada, cravando a vitória de Miami por 103-91, e o Heat se garantiu nos playoffs. Para a primeira rodada, de novo eles iriam enfrentar o Milwaukee Bucks, que teve a melhor campanha do leste naquele ano. Eles tinham de Holiday, Brook Lopes e Giannis, e eram um dos favoritos ao título. No jogo 1, Giannis se machucou no primeiro tempo.
Butler fez 35 com 11 assistências e Bam fez 22. E surpreendentemente, Miami que abriu a série. No jogo 2, Butler lidera com 25, mas os Bucks são melhores de forma coletiva, com destaque para Jrue Holiday, e garantem esse jogo. Pro jogo 3, Butler faz 30 e o banco de Miami faz 57, e ninguém do Bucks reage, e Miami vence. No jogo 4, Giannis voltou, Brook Lopes fez um duplo-duplo com 36 pontos, Giannis fez um triplo-duplo com 26 pontos, mas, do outro lado, eles tinham um playoff time. Butler fez 56, com 68% de aproveitamento, o recorde da sua carreira, e do Heat nos playoffs, garantindo assim a vitória para Miami e abrindo 3-1 na série, uma sequência que ninguém esperava que fosse acontecer. Para o jogo 5 de eliminação, Giannis e Middleton combinaram para 71, e Giannis pegou 20 rebotes. Por Miami, Bam fez um triplo-duplo de 20 pontos e Jimmy fez 42, acabando com o melhor time da temporada de forma histórica e mostrando o porquê que ele é tão reconhecido por suas performances em playoffs. Nas semifinais, eles pegaram os Knicks de Jalen Brunson, Julius Randle, RJ Barrett e Josh Hart. Os primeiros 2 jogos foram alternados. No jogo 3 em Miami, Randle e Hart fizeram duplos-duplos, mas ninguém do time pontuou bem. Jimmy fez 28 e liderou o time para a vitória. O Heat abriu 3-1 na série, ganhando todos os jogos que jogou em Miami. Pro jogo 5 em Nova York, Brunson teve um jogo de herói com 38 e Nova York venceu. Agora pro jogo 6 decisivo em Miami, Brunson fez 41, mas foi só ele. O time de Miami jogou melhor como um todo e eles fecharam a série de forma tranquila. Nas finais do leste, eles terão uma revanche contra Boston, de Tatum, Brown, Smart, Al Horford e Derrick White. Eles eram favoritos ao título de novo. Em Boston pro jogo 1, Tatum fez 30, mas 6 jogadores de Miami fizeram pelo menos 15 e Butler fez 35 com 6 roubos de bola, e Miami levou o jogo 1. Para outro jogo fora de casa, Tatum fez 34 e quase um triplo-duplo. Caleb Martin fez 25 do banco, Butler fez 27 e Bam fez 22, 17 rebotes e 9 assistências, e Miami abriu 2-0 na série. Para o jogo 3, Miami jogou como nunca e de maneira coletiva. O destaque foi Gabe Vincent, que liderou com 29 e Miami abriu 3-0 na série, dando a um jogo de uma final da NBA. Para o jogo de eliminação, Jimmy fez 29, mas ninguém acompanhou ele. Todo o ataque de Boston vai bem, com 33 do Tatum e eles vencem seu primeiro jogo da série. Agora para o jogo 5 em Boston, Miami joga muito mal, sofre apagão e perde. O jogo 6 foi em Miami, e o Heat precisava reagir. Tatum, Brown e Smart juntaram para 68. Jimmy fez 24 com 15 rebotes, e Caleb Martin fez 21. No intervalo o jogo estava apertado, e no final do terceiro quarto Boston abriu 7. Mas faltando 50 segundos para o fim, Miami diminuiu para 1, e depois Boston fez mais um lance livre. Butler fez 3 lances livres e virou o jogo por 1 ponto. E no finalzinho da partida, Derrick White tenta o game winner. Derrick White vira o jogo no estouro do cronômetro, e esse talvez foi o jogo mais doloroso da carreira de Jimmy. No inesperado jogo 7 em Boston, os Celtics eram favoritos. Caleb fez 26 e Jimmy fez 28 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Ninguém de Boston tomou a frente, e Miami fechou a série vencendo por quase 20. Nessa campanha, o Heat foi o segundo ou 8º colocado da história a chegar nas finais. Nas finais, eles enfrentaram o Denver Nuggets de Nikola Jokic, o MVP, Jamal Murray, Aaron Gordon e Michael Porter Jr., um time completo e muito difícil de ganhar. No jogo 1 em Denver, Bam fez 26 e o banco jogou bem, mas Jokic fez um triplo-duplo de 27 e Jamal Murray fez 26 e 10 assistências, e os Nuggets venceram. No jogo 2, Butler e Ben Vincent combinaram para 65, e Jokic fez 41, mas só ele e Murray jogaram bem, e Miami empata a série.
Pro jogo 3, os torcedores queriam ver o Playoff Jimmy. Butler fez 28, Bam 22, mas acontece algo absurdo. Jokic e Murray, os dois, completam triplos duplos, a primeira vez da história que isso acontece em um jogo de final. E ainda foram triplos duplos com mais de 30 pontos. E com isso ficou difícil para Miami e Denver liderou a série. No jogo 4, Jimmy fez 25, 7 e 7. Mas Jokic e Gordon carregaram Denver e abriram 3-1. Pro jogo 5 de eliminação, agora em Denver, Jokic fez 28 e pegou 16 rebotes. Denver fechou a série, ganhando assim o título da NBA. Miami lutou até o fim, mas era muito difícil acompanhar o nível do time de Denver. A derrota foi dura, mas a história que eles escreveram e o caminho que eles percorreram valeu mais que qualquer troféu. A temporada 23-24 marcou o início do declínio da era Jimmy Butler em Miami. Mesmo mantendo suas médias, Butler estava mais desgastado fisicamente, e a equipe estava muito instável com várias lesões. O Heat terminou com 46 vitórias, foi pro play-in e chegou nos playoffs, mas acabou caindo pro Boston Celtics por 4-1 na primeira rodada, que naquele ano foi campeão. A eliminação deixou claro que o time já não tinha mais o mesmo teto competitivo, e que o elenco não rendia o suficiente para ganhar um título. Internamente, tinham discussões sobre o custo-benefício de manter Butler como a principal peça do time. A ruptura veio no meio da temporada, quando o clima de incerteza tornou insuportável a permanência. O Heat decidiu trocar Jimmy Butler para Golden State. Para Miami, a troca representou a chance de abrir espaço salarial e construir um novo núcleo ao redor de Bam Adebayo. Para os Warriors, significou uma aposta agressiva, um jogador experiente, com mentalidade vencedora e histórico de aumentar seu nível nos playoffs. Uma tentativa de prolongar os últimos anos competitivos de Stephen Curry. Jimmy Butler deixou Miami, mas deixou lá também um legado de entrega e uma conexão profunda com a torcida. Ele até chegou desacreditado, mas rápido ele ganhou o coração dos fãs, por sua raça, dedicação, disciplina, pelos jogos jogados no limite e pela forma como abraçou a cultura de Miami. Levou o time a finais, criou noites lendárias e fez o torcedor acreditar no impossível. Mesmo sem título, deu história, deu campanhas que talvez nunca se repitam. Sua ida para Golden State foi o fechamento de uma era, e ele, acima de tudo, deixará para a NBA cada momento inesquecível em que se pôde testemunhar Playoff Jimmy.